sua Bíblia, eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Atos dos Apóstolos, e eu queria muito que nós pudéssemos juntos meditar Atos, capítulo de número 3. Você já me ouviu ministrar sobre esse texto, você já foi ministrado algumas dezenas de vezes, e que você ainda continue sendo ministrado centenas de vezes, centenas, tá? Olha aí, Atos capítulo de número 3, versículo de número 4. Aquele que estava rindo na escada, dá suco da tia Yasmin para ele agora, tá? Isso, quando chegar na nossa linha, isso aí, Janilson, e essa criança que está aí subindo a escada correndo, dá suco da tia Yasmin para ele. Isso aí. Atos capítulo de número 3, verso de número 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos que o Senhor ministre sobre nós. Que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma extraordinária e sobrenatural nessa noite. Que o teu Espírito maravilhoso, glorioso, o teu Espírito Santo, invada, inunda, incendeia esse lugar com a tua presença, Pai. E faz como dantes o Senhor fez, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a tua presença é real nesse lugar. Nós te pedimos, meu Deus, que haja algo extraordinário aqui nessa noite. E o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu quero compartilhar com você o que tem sido fruto da minha oração, o que tem sido súplica da minha oração. Eu tenho pedido, eu tenho orado e tenho falado com Deus que nós venhamos a voltar a ser uma igreja como a igreja de Atos dos Apóstolos, que nós venhamos a nos realinhar em visão daquilo que Deus tem para a sua igreja primitiva. E quando a gente fala a respeito de uma igreja primitiva, na concepção, na mentalidade das pessoas, que às vezes são retrógradas, que às vezes não entendem o que a gente quer declarar sobre isso, não é que uma igreja volte a uma caverna, mas pelo contrário, é que a igreja de hoje saia da caverna, que ela nunca deveria ter entrado. Uma caverna que tem levado muitas pessoas a uma concepção espiritual totalmente diferente daquela que é a origem e perpetuidade da igreja. Nós precisamos entender que a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja inundada, embasada, baseada, estruturada, colunizada em cima, fica tranquilo, tá? Bom que dois meus irmãos que estavam dormindo ali acordou, fica em paz. Isso acontece, principalmente o pessoal da mídia está muito ligado comigo lá em cima. Isso aí, o William chegou já trazendo boas energias, você observa, né? Já chegou no manto. Então você que estava dormindo, que se assustou, amém, seja bem-vindo à casa do Senhor. Você não estava aqui no meio de nós, mas agora você vai permanecer. Ó, tem alguma coisa aí que não está, né? De repente o retorno, deixa só som para trás, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, isso aí é só um ensaio, tá, irmãos? A gente está, mídia, vocês são 10, aleluia. Então a gente olha e começa a observar que no século 21, no ano especificamente ao qual nós estamos, no ano de 2022, a gente olha para os textos da Bíblia Sagrada e alguns nos dão saudade, irmão. Saudade de nós começarmos a compreender realmente a profundidade daquilo que as Escrituras Sagradas trazem para a gente. Você que está aqui, que precisa entender que eu queria começar essa ministração dizendo para você algo da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus para você. Em tudo há um propósito. Sei, você sabe que eu não sou de fazer isso, cutuca teu irmão, acorda ele aí, mas eu queria que você olhasse para o irmão que esteja à sua direita, às suas costas, à sua esquerda, à sua frente, que você olhasse para essa pessoa, mas dissesse com vontade como você gostaria de ouvir alguém dizer para você. Diga assim: em tudo há um propósito. Eu não sei se isso é ânimo, se isso é desânimo, mas eu queria que você dissesse assim. Se eu passar aqui da microfonia, você fica chateado, não. Eu queria que você dissesse assim para o teu irmão, com essa mão de profeta. Sabe, o que é a mão de profeta? Quem é pai sabe disso. Mão de profeta, você segura o menino, você já não precisa falar mais nada, que ele já sente, né, o manto. Olha para ele e diz assim: em tudo Deus tem um propósito. Porque ele precisa acreditar na palavra que você está declarando para ele. Eu queria que você entendesse quem você é em Cristo. Você precisa entender. Quer que eu troque o microfone? Não? Está tudo bem? Imagina que se piorar, mas
Amém. Nós precisamos entender isso, quem nós somos em Cristo. Isso fala de uma identidade muito maior do que essa que você tem no seu bolso. E eu queria te dizer, pelo menos há um tempo atrás, eu tinha 3 números de identidade. E eu quis entender, na verdade, porque quando eu sou nascido em São Paulo, eu sou nascido em Franca, eu sou francano. Eu tenho a minha identidade de São Paulo. Eu não sei você, mas minha mãe tinha uma mania de deixar tudo limpinho. Inclusive, se você deixasse documento no bolso, ela lavava também. Ficava tudo limpo. E essa minha identidade acabou se perdendo por consequência de ter molhado. E eu tirei minha identidade aqui do Rio de Janeiro e passei a ter um outro número de identidade, um outro órgão emissor. E às vezes, na nossa caminhada, na nossa vida, parece meio que isso acontece. As pessoas vão nos dando, vão nos proporcionando identidades diferentes daquela que o Senhor tem para nós, daquilo que Deus constituiu para nós. E quando a gente relê os evangelhos, e eles findam com o iniciar de um tratado de Paulo a Teófilo, tratado de Lucas, perdão, a Teófilo, que escreve tanto o evangelho de Lucas quanto vai escrever o livro de Atos. E ele vai trazer tudo aquilo que Jesus fez e também ensinou. Lógico que todos os feitos de Cristo não caberiam na Bíblia Sagrada. Aqueles que aprove Deus acentuá-los e deixá-los de forma grafada estão aqui. Mas não significa que esses são as totalidades dos feitos do Senhor Jesus, até porque existem dezenas de textos sucintos que resumem as maravilhas que o Senhor fez, quando diz assim: e todos a quem vieram à presença do Senhor, Ele os curou. Ali não trata de um quantitativo de pessoas, mas diz do extraordinário de Deus, diz do extraordinário de Cristo, que quem chega à presença de Cristo não volta, não permanece do mesmo jeito. E às vezes você já tem alguns anos de vida pseudo-cristã. Por que eu digo vida pseudo-cristã? Porque o que faz de fato a gente ter a imagem e semelhança do Senhor não é a nossa estética e nem o ambiente que nós estamos frequentando, mas é o caráter que nós passamos a ter nele. Porque se o Senhor de fato se revelar a ti como Ele verdadeiramente é, por meio das escrituras Ele já fez isso, o seu caráter é transformado, porque é isso que o Senhor quer, que você seja verdadeiramente transformado, quer que o seu caráter seja mudado. E consequentemente, quando o seu caráter é mudado, seus pensamentos são mudados, seus comportamentos são alterados, os seus ambientes já não são mais o mesmo, e você passa de influenciado a influenciador. Na narrativa do texto, e resumidamente esses primeiros 4 capítulos de Atos, a gente começa sobre esse tratado, do qual Lucas tem uma intenção de trazer a explicação a respeito do ministério de Cristo, quem Cristo é. E eu quero dizer uma coisa maravilhosa para você: se você não aprendeu ainda quem Jesus é, se você ainda acha que Jesus é aquele crucificado, que talvez você tenha ainda uma imagem dessa dentro da sua casa, de um Cristo na cruz, eu só queria te avisar: substitui o cheio pelo crucifixo vazio, porque Jesus já não está lá mais. Você está olhando para uma imagem que já foi. Jesus já não está mais naquele madeiro. Enquanto você está vivendo um Cristo que foi pendurado e morto numa cruz, nós já vivemos o Cristo ressurreto. E esse Cristo, que vai ser narrado em Atos, traz para nós algumas vertentes muito interessantes. Eu queria ministrar essa palavra sobre você. Atos começa mostrando a respeito daquilo que estava profetizado, de que Cristo viria, de que Cristo, aquele que foi profetizado, o Filho do Deus vivo, o Jesus, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, havia de vir, veio como narrativa dos evangelhos, e que também morreu, e que deixa então uma promessa. Mas no capítulo 1, esse Cristo ainda se fazia presente. E na narrativa eles estão com Cristo, Cristo está dando ali aos seus discípulos suas últimas instruções, e vai falar com eles,
a respeito da continuidade do seu ministério. Preste atenção, você precisa entender que você é a continuidade do ministério de Jesus. Você precisa adquirir essa consciência. Enquanto você não tiver essa consciência, os seus comportamentos ainda continuam muito distantes daquilo que o próprio Senhor Jesus quer para você. Quando Jesus quer abraçar, Ele abraça através de você. Quando Jesus quer beijar, Ele beija através de você. Quando Jesus quer confortar, Ele conforta através de você. Quando Jesus quer falar, Ele fala através de você. E quando Jesus quer ir a algum lugar, Ele vai através de você. Então você é a continuidade do ministério do Senhor Jesus. Você precisa entender isso. Você precisa ter essa identidade. Quando a gente vai a algum lugar, e como já disse algumas dezenas de vezes, sou filho de mineiro. É muito comum o mineiro apresentar o outro pela genealogia. Isso aqui é neto de fulano, filho de Bertano. Ei, sabe o que é isso? Eu sou a continuidade da minha família. O DNA do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, está aqui, ó. Se você tivesse entendido, você já tinha glorificado. Porque o DNA de Jesus Cristo está em você. E quando alguém olha para você na condição de filho de Deus, você precisa entender que Jesus habita em você. E esse ministério dá continuidade através de você. Eis ali o Carlos, presbítero vocacionado da casa do Senhor, homem de Deus. Eita, está ali o DNA de Jesus sobre a vida dele. E aqui esses homens então estão caminhando com Cristo, e Cristo vai ser assunto aos céus, e eles estão ali olhando para o céu, vendo aquela cena que eu imagino como deve ter sido, ao mesmo tempo linda, ao mesmo tempo enigmática, ao mesmo tempo trazia ali tristeza ao coração, porque ele já não ficaria mais com eles, pela primeira vez quando foi morto, retirado do meio daqueles homens. A saudade, o que eles sentiram, a frustração, o seu mestre partiu, e como viveremos nós, como ficaremos nós? E ele então é aquele que vai ressuscitar ao terceiro dia, e vai permanecer no meio deles por 40 dias, diz a palavra do Senhor. Mas ele vai agora ser assunto aos céus. E a Bíblia diz que envolto numa nuvem ele desaparece, e ao lado daqueles discípulos aparecem 2 varões de branco. E ali ele traz um grande despertamento para aqueles homens. Não é mais tempo de olhar para o céu, agora é tempo de fazer o que ele vos deixou na terra. Por que vocês estão aí olhando para o céu? Agora é o tempo de fazer o que ele determinou na terra. Vamos embora. E eles então vão se reunir. E Pedro vai tomar a palavra, e agora a partir daquele momento, Judas já havia morrido, eles vão levantar um homem, do qual a Bíblia vai narrar, que o escolhido de sorte foi Matias, de um dos 2, José, chamado Barsabás, e Matias. Mas a Bíblia fala algo muito interessante. A Bíblia diz que aquele que deveria ser escolhido, deveria ser um daqueles que com eles permaneceram desde o batismo de João Batista até aquele dia em que o Senhor foi assunto aos céus. Deixa eu só explicar um negócio para você aqui, que esse texto narra para a gente. Matias não era considerado, nem José Barsabás, considerado um dos apóstolos, mas nem por isso, por não ser um apóstolo, eles nunca deixaram de caminhar com eles, desde o batismo até aquele dia. Então deixa eu só explicar algo maravilhoso para você poder entender. Muitas das vezes você quer ser elevado a patamares da onde o seu comportamento não te possibilita fazer parte de um deles. Sabe por quê? Porque tem muita gente que para no meio do caminho, caminha só no início do batismo de João Batista, mas quando vêm as aflições, quando vêm as dificuldades, eles se afastam, eles desistem da caminhada. E a Bíblia vai dizer que Matias foi escolhido, por quê? Porque ele é um cara que tinha uma história junto de Jesus e dos discípulos. Então deixa eu explicar para você. Antes de você querer alguma coisa, tenha uma história que te credencie a alguma coisa.
E Matias tem história. E como Matias tem história, agora ele vai ser um dos 12, sucessor de Judas. Matias passa a fazer parte dos apóstolos. E no último verso, isso relata dentro do capítulo de número 1. Quando a gente vai ao capítulo de número 2, a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes é a segunda festa mais importante para os judeus. Pentecoste fala de 50 dias após a Páscoa. Essa festa, chamada Festa da Colheita, ela era celebrada. Uma festa em que se reuniam para trazer ao Senhor as primícias de tudo aquilo que o Senhor vos havia concebido. Então se reunia e ia-se fazer uma oferta ao Senhor, a segunda grande festa. E a Bíblia diz que quando então cumpre-se a festa de Pentecostes, depois do 7º sábado, que daria então 7 vezes 7, 49, um dia depois, algo maravilhoso vai acontecer no meio daqueles homens. Um ambiente que ocupou 120 homens, que não estavam ali de qualquer maneira, eles estavam dentro de uma mesma visão. Sabe o que a Bíblia diz? Que aonde há um alinhamento de visão, a unidade, aonde há unidade, alguma coisa extraordinária tem que acontecer, irmãos. Às vezes a gente diz assim, por que não tem acontecido algo no meio de nós? Não é problema de Deus, é um problema dos homens diante de Deus, porque eles precisam entender o que faz e o que atrai a presença de Deus no nosso meio. E aqui nesse lugar, esses homens estavam alinhados, voltados para aquilo que o Senhor havia dito: vocês aguardem o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre vocês. E eles ali estavam. E esses 120 homens, cerca de 120 homens, vão agora receber o Espírito Santo. E há algo extraordinário. Um som como de um vento impetuoso enche aquele lugar. E aqueles homens então começam a falar línguas repartidas como de fogo. E há algo extraordinário, é um som como de um vento impetuoso. Mas o interessante é que houve um reboliço. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que mediante aquilo, homens que estavam ali, vindos, diz os relatos dos estudiosos, de distância de até 1.600 quilômetros daquela localidade em questão, estavam ali em virtude da festa de Pentecostes. E quando esse reboliço acontece, esses homens então, preste atenção, é igual quando a igreja começa a adorar. Lá no condomínio o pessoal sabe quando começou o culto. Tem até crente, eu não digo o nome, que já sabe quando está atrasado. É porque ele não está aqui, está escutando lá, não veio. E aí, ó, que barulho é esse? Que reboliço é esse que está acontecendo? Que som é esse? Deixa eu falar um negócio para você. O som do que Deus realiza no nosso meio ecoa onde você não sabe, irmão. Aquilo que Deus tem feito na sua vida, você não sabe aonde tem ecoado, mas eu queria te dar só uma notícia: fique tranquilo, porque tem gente sendo abalado pelo som que Deus tem promovido através da sua vida, pelo som que daqueles dos quais muitas das vezes abriu a boca para falar mal de você, ou o que quer que seja, descansa teu coração. Sabe por quê? Eles vão ter que ouvir o som da glória de Deus se manifestando na sua vida, no nosso meio, e isso vai atrair pessoas, porque elas vão querer entender o que está acontecendo. E a Bíblia vai narrar algumas dezenas de homens que ali estavam e que falavam noutras línguas, e aqueles homens que eram galileus falavam noutras línguas, e aqueles homens entendiam no seu idioma, e eles ficam maravilhados. Mas deixa eu só explicar um negócio para você. Gente, preste atenção, a gente está sempre querendo ter um ambiente perfeito, mas em todo ambiente sempre vai ter gente crítica, sempre vai ter gente falando bem de você, e sempre vai ter gente falando mal de você. E aí alguém olha e diz: ah, galera, chapadaço, ó, meu irmão, essa galera aí está embriagada. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: não, embriaguez desses homens é o Espírito Santo que o Senhor prometeu e veio sobre eles.
E sabe quem é esse? E ele fala a respeito de Cristo. Deixa eu falar algo aqui para você poder entender. A gente fala muito do apóstolo Paulo, e digno é, porque Paulo foi o homem que sistematizou a igreja. Ele vai tratar das causas da igreja. Ele vai tratar exatamente de questões que existem até os dias atuais na igreja. E a gente precisa compreender isso. Então você lê as cartas de Paulo. Paulo ali ensina, forma discípulos, passa por adversidades, e é narrado dentro de Atos dos Apóstolos os acontecimentos que Paulo viveu a respeito desses processos que ele passou. Mas a gente precisa entender quem é Pedro. Quem é aquele pescador que parece que é tão igual quanto os demais? E eu sempre digo isso porque é fato. Deus não faz distinção, acepção de pessoas, mas faz distinção de pessoas. Acepção não, mas ele distingue os seus. E Pedro é um cara que foi distinguido por Jesus, porque aonde você vê Jesus caminhando, Pedro, Tiago, João, e aí Jesus lançou uma palavra, está lá no Evangelho de Mateus, pela declaração de Pedro, e eu queria que você entendesse o que Jesus cumpriu aqui nesse lugar. A Bíblia diz assim: quem dizem que eu sou? Uma pergunta de Jesus aos discípulos. Uns dizem que tu és Elias. E aí ele vira para os discípulos e diz assim: e quem dizem que eu sou? E Pedro toma a palavra, e ele vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus olha para ele e diz: tu és Pedro, que significa pedra. E sobre ti edificarei a minha igreja. Aí houve um entendimento muito errado de pensão as pessoas e algumas religiões, que a igreja, o fundador dela é Pedro. Preste atenção. O Senhor disse para ele que sobre aquela verdade de que Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é a rocha eterna. Agora, a partir da declaração daquele homem, de Pedro, Jesus vai dizer: a partir de você eu vou edificar a minha igreja. Porque a igreja não foi edificada por Paulo, a igreja foi edificada a partir de Pedro. Pastor, me prova isso? Provo. A igreja apostólica de Atos começa a ser edificada a partir de quem? Quem é o homem que vai tomar a dianteira quando chamado foram de embriagados aqueles que estavam cheios do Espírito Santo? Pedro. Sabe o que significa edificar? Construir de baixo até o alto. Agora é Pedro que vai se mostrar extremamente apaixonado, e eu fui entender o ministério do pastor Custódio a partir de Pedro. Ontem nós estávamos no nosso seminário Pastores do Centro Evangelístico, e o presbítero Carlos Aécio, dentre alguns relatos, ele disse assim: um dia papai foi a Portugal, e chegando em Portugal, ele antes de ir me convidou, e eu fui com ele. E quando nós chegamos, pegamos um táxi para ir até o hotel. Papai colocou as malas no carro, motorista muito atencioso, e quando nós sentamos no carro, papai começou a ministrar sobre o Jesus Cristo para ele. E eu fiquei perplexo, sentado atrás, falei: meu Deus, papai não conhece o cara, não sabe quem ele é, não sabe no que ele acredita, não sabe. E fiquei ali me questionando. E quando, próximo ao hotel, aquele homem já estava fazendo a sua confissão de fé, e o homem já estava fazendo a sua oração de arrependimento. E ele disse que quando eles pararam no hotel, quando o pastor Custódio soltou do carro, a primeira coisa que aquele motorista fez, em lágrimas, foi sair do carro e abraçar o pastor Custódio Rangel e agradecê-lo por ter pregado Jesus Cristo para ele. Aí eu olho para Pedro e vejo que Pedro então vai entrar e vai maravilhosamente narrar isso para a gente. A Bíblia vai dizer então que, dizem que estamos chapados, ele vai falar a respeito de Cristo. E quando ele termina de ministrar a respeito de Cristo e exortando eles, dizendo: de quem vos falo é a respeito daquele que vocês colocaram no madeiro, que vocês mataram, mas a morte não o pôde deter.
e ele ressuscitou, e é o Filho do Deus vivo. Vos falo de Jesus o Nazareno. E aqueles homens então, ouvindo Pedro pregar, falam para ele: e agora o que faremos? Ele diz: arrependei-vos. E a Bíblia vai dizer: 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus, a partir da primeira pregação de Pedro, porque o Senhor disse: através de ti edificarei a minha igreja. E a Bíblia vai narrar e vai dizer o texto, que aqueles homens entraram num alinhamento tão grande, que tudo lhes era comum e não lhes faltavam nada. E você vê no término desse texto, que o Senhor acrescentava. Deixa eu explicar algo para você. Quando a unidade chega, quando a gente entende a nossa identidade, se alinha com Deus, o crescimento é o Senhor quem traz. Diz o último versículo do capítulo de número 2: louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E hoje tem tanto homem discutindo estratégia, que a gente vai fazer assim, a igreja vai crescer, a gente vai fazer assado, a gente vai fazer frito, a gente vai fazer cozido. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui, a Bíblia prometeu que quem traz o crescimento é Deus. Então você pode fazer o que você quiser, faça direcionado por Deus, e nunca esqueça que a glória está cantando igual um passarinho, está pregando, a igreja está ficando bonitinha, tudo é dele, tudo é por ele, e tudo é para ele. Você pode aplaudi-lo? Ele é digno. Aí a gente chega no capítulo de número 3, e o texto diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Deixa eu explicar um negócio para você, irmão. Crente precisa entender que rotina de crente é oração. A Bíblia diz que cerca de 3 horas eles estavam subindo para orar. Então não adianta você achar que não é porque existiu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, porque se existisse eles estariam conectados com isso. Porque crente entende que independente do tempo, das circunstâncias ou da tecnologia, a oração, ela não é uma obrigação, ela é uma necessidade. E eles sobem para orar. E quando sobem para orar, chega esse texto para nós. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Preste atenção. Ele não fez escolha do ventre, mas no ventre ele já estava na condição de coxo. E depois de nascido fizeram uma escolha para ele de colocá-lo na condição de pedinte. É duro quando a gente começa a perceber na nossa vida que a gente se torna alguém tão sem identidade que a gente se baseia na escolha dos outros para viver a nossa vida. Deixa eu explicar um negócio para você. Aprenda a ter sua identidade. Tem gente que quer saber se a roupa que está colocando está bom para o outro. Você gostou? Você está feliz? Antes de ontem, minha esposa ia sair de casa, eu falei assim: filha, você está bem, está lindona. Ela olhou para mim e falou: é? Eu falei: é, hoje você está como uma arara, está bonita. O short era colorido, a blusa colorida e a sandália ainda era colorida. Eu falei: Jesus, você está muito bem. Está ótima. Imagino eu que as cores determinam nossa alegria. Tem alguns que não gostam quando eu falo isso, mas se você quiser entender a função da cromoterapia, se você quiser entender a PNL, né, a programação neurolinguística, se você quiser entender algumas questões como essa, você vai ver que algumas dessas questões são, na verdade, a manifestação de quem você é, através dos seus gestos, hábitos, comportamentos e através até do que você veste.
Isso é a ciência que fala. Fica chateado com os meninos, não fica comigo não. E eu pensei, minha esposa hoje está muito alegre. Falei, deve ser porque é véspera de dia dos namorados, alguma coisa assim. Eu estava linda. E a gente precisa entender uma coisa, irmão. Você está se sentindo bem? Vai para a rua igual um periquito, igual um papagaio. Ninguém pagou tua roupa, ninguém vai pagar tuas contas. Que se lasque o restante do mundo. E vai ser feliz, pô. É por causa disso que tem tanta gente doente aí. Que uns dizem que você tem que ser magro, o outro diz que você tem que ser plus size. E você não sabe quem você tem que ser. Seja você, irmão. Lembra quando o povo ficava reclamando, está comendo muita picanha? Agora nós estamos orando para comer picanha. Ó, fulano está comendo muita picanha, está gordinho. E agora, irmão? A gente está magrinho porque está faltando picanha. Até tem, a 90 conto. Aleluia. Então a gente precisa entender esse homem. Ele está condicionado. E sabe quanto tempo? O texto diz que há cerca de 40 anos. Irmão, eu estou com 44 anos. Faça agora. Só para lembrar os irmãos, dia 2 de julho. Eu botei lá no grupo da mídia assim, ó. 40, 44 e 3. Aí eles perguntaram para mim, eu falei, e o que é isso aí? Aí o Luciano falou assim, isso é um código. Eu falei, então tá, esse é o código dos meus números. Aí esse é o sapato, esse é a blusa, esse. Então ele está seguindo o código para ver se no dia do meu aniversário ele compra tudo certinho. Não é isso, Luciano? A gente precisa entender, eu queria que você pensasse aqui comigo, irmãos. Eu estou falando sobre identidade, e eu queria que você pensasse aqui comigo, peraí, irmãos, quem está conduzindo aqui a minha vida? Pegaram esse homem, colocam ele nessa condição, você imagina, irmão, bom dia, mais um dia, depois do lanche, eu vou ficar sentado lá naquele mesmo local, 40 anos fazendo a mesma coisa, pedindo esmola. Por quê? Porque o mercado de trabalho da época não oferecia esse tipo de situação para quem tinha deficiência. As mulheres também não tinham posições de destaque e de oportunidades. E esse homem está nessa condição, porque ele não era mais uma criança, já era um homem. E aí, o que a Bíblia diz? Eu falei lá no início dessa ministração que tudo tem um propósito. Parece que é mais um dia para João e Pedro orar. Parece às vezes para você que quando você vai trabalhar é só mais um dia de trabalho. Mas eu queria te convidar a você ficar mais atento aos ambientes, mais atento aos encontros, mais atento às circunstâncias, mais atento às oportunidades. Porque para esse homem, passado cerca de 40 anos, aquilo que parecia ser rotina para João e Pedro, era na verdade um dia extraordinário para aquele que estava pedindo esmola. Eles vão chegar ao templo e vão encontrar esse homem nessa mesma condição, o qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Preste atenção. Se esse homem estivesse olhando para eles dois, ele não teria pedido, olha para mim. Quando você está conversando com alguém que não olha nos teus olhos, é ruim demais, irmãos. Melhor coisa é porque é revelador. A Bíblia diz que os olhos é o espelho da alma. E se teus olhos for bom, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, será tenebroso. E aquele homem naquela condição de humilhado, de pedinte, sem condição de destaque, o que lhe cabia era o que havia lhe sido imposto por sua própria identidade. Coxo, pedinte. Era o que ele tinha. Era a oportunidade que ele tinha. E simplesmente para ele, Pedro João era mais um daqueles que ele iria pedir. Quantos de nós passamos por pedintes? Quantos de nós, e pela situação financeira e econômica do país, é crescente esse número, passamos por pessoas que muitas das vezes vão nos pedir alguma coisa. E que às vezes a gente não deveria mentir. Ainda diz que não tem no bolso. Ih, rapaz, ô. Para não ter que dar. Talvez você vai usar a sua justificativa de dizer, poxa pastor, de repente vai para o crack. Eu sei que você tem um monte de justificativa, mas deixa eu falar um negócio para você. Você é a continuidade do ministério de Jesus.
E todos os dias Deus te dá uma oportunidade de apresentar o Senhor da cruz. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que transforma, que limpa o leproso da lepra, que dá importância a uma mulher no tanque, uma samaritana, rechaçada pela sociedade, 5 maridos não era, e nem aquele que tinha também era dela, mas que ela era importante para Jesus, por isso Jesus foi encontrá-la. Aquele homem que estava ali à beira do tanque de Betesda, ou talvez o cego Bartimeu. Você é a continuidade do ministério de Jesus. E na igreja apostólica de Atos, Pedro entendeu isso, irmãos. E aqueles 120 homens ali começaram a entender a mensagem da continuidade. Preste atenção, quando você entende a sua identidade, você entende a continuidade. E quando você alinha essa identidade com a identidade do eterno, você entende que a continuidade da sua obra é através da sua vida, e que você está desperdiçando uma grande oportunidade de ser canal para fazer pessoas que estão na mesma condição desse homem voltarem a ter uma vida extraordinária, sobrenatural, a partir do que Deus pode fazer por meio da sua vida. Ele com sua cabeça provavelmente baixa, ou fitando-se por vergonha, pela circunstância, agora ele vai pedir: olha para mim, sabe o que é isso? Mudança de foco. Redirecionamento, ressignificar. Ele vai dizer: tira o teu olhar da sua situação e coloque em mim para que ela possa ser mudada. Sabe o que eu entendi? Logo nos primeiros versículos que foi ministrado aqui pelo presbítero Carlos, que a Bíblia diz que o mundo estava em trevas, mas o Senhor disse com sua palavra: haja luz, e houve luz. Então deixa eu só falar algo para você que está lá no Evangelho de Mateus. Jesus Cristo ministrando no Sermão do Monte, Ele vai dizer para pessoas comuns. Jesus não estava falando ali para publicanos, Jesus não estava falando para a alta sociedade, Jesus não estava falando para os empresários e os homens ricos da época. Jesus está falando para uma população comum, pobre, às vezes oprimidas e desesperançadas, a respeito daquele lindo sermão de ensinamento de Jesus. E aí ele vai dizer para aquelas pessoas: vós sois luz do mundo. Aí a gente começa a entender o sentido que Jesus, e que a palavra desde o início estava dizendo para a gente. Eu queria que apagasse todas as luzes da igreja. Fica com medo que ninguém vai roubar sua bolsa não. Pode ficar em paz, todas. Teto, púlpito, paga tudo para mim. Todas as luzes, todas. Isso, pode pagar essas aqui de cima. Apagaram até a sala das crianças lá. Rapaz, me senti naquela década de 90, quando a gente entrava naquele trem fantasma. Meu Deus do céu. Era esse grito que a gente ouvia. Isso. Consegue apagar essa aqui de baixo também? Cuidado para você não apagar a mesa de som aí, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar um negócio para você. Quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, Ele estava dizendo exatamente isso aqui, ó. Aonde ela vai, em momentos de luz, de escuridão e de trevas, as pessoas acompanham. Os insetos que estiverem ao nosso redor, que estejam voando por aqui, que gostam, chamados bichinhos de luz, eles me seguirão. Por quê? Porque aonde há luz, eles são atraídos. Jesus estava dizendo: vós sois luz do mundo. E aonde vocês chegarem, vocês atrairão as pessoas para vocês. Elas vão olhar para vocês e vão dizer: meu Deus, num cenário de trevas que eu estou vivendo, de escuridão, num cenário de medo, nesse cenário de dor, de perda, de sofrimento, nesse cenário sem identidade, tem uma luz que Jesus disse que nós como igreja somos. Essa luz sou eu, essa luz é você. E nós precisamos atrair as pessoas que estão em trevas,
porque nós somos luz do mundo. Pode acender. E as coisas passam a ter significado para a gente. A gente começa a entender qual a mensagem que Jesus deixou para a gente. De que às vezes você está querendo ser atraído por coisas que não são aquilo que Deus determinou que você vai atrair. A luz, ela revela o oculto. Quando você perde alguma coisa, você acende a luz para quê? Para que seja revelado aquilo que foi perdido. E quantos são os que estão perdidos? E essa luz sou eu e você. Nós precisamos ser atraentes, irmãos. E preste atenção numa coisa que eu disse lá no início. A sua sensualidade pode atrair pessoas que infelizmente não são luz, são trevas. E às vezes as pessoas hoje, elas querem atrair pela sensualidade, pelos biquinhos, pelos decotes, pelas roupinhas, pelo abdômenzinho de tanquinho e tantas outras besteiras, que elas precisam entender que quando você morrer, ei, verme come fitness também. Come fit e come fete. A gente só precisa entender que é essa luz que Jesus quer que a gente seja atraído por pessoas que estão vivendo o seu tempo de trevas, das quais a gente precisa olhar para ela e dizer: olha para mim, eu quero hoje mudar o seu foco, eu quero ressignificar a tua vida. Talvez no ventre da tua mãe, esse seu alejume lhe foi posto, e talvez diante da sociedade é só isso que serve para você, pedir esmola. E os seus olhos olham para baixo, não por sinônimo de humildade, mas por vergonha. Talvez você entrou aqui sentindo exatamente assim, filho de gente pobre, talvez morando não no bairro mais chique da cidade, talvez com palavras que foram declaradas por você, e às vezes dentro da sua própria casa. Talvez você esteja aqui olhando para você e dizendo: por que meu tempo não se finda? Talvez você acordou hoje dizendo: Senhor, mais um dia o Senhor me deu. Talvez você estava na mesma condição desse homem, sem esperança, com o mundo atrofiado a uma circunstância, mas hoje Deus chama alguém aqui para dizer: eu sou luz do mundo. O Espírito do Senhor habita em nós, e a luz que está sobre nós há de dissipar as trevas que está sobre a tua vida, e a tua circunstância não será mais a mesma, porque o Senhor hoje manda te dizer: olha para mim. Aquele homem olha para ele. Sabe por quê, irmão? A gente precisa entender que esse lugar não dá para você encontrar Jesus se você não entrar pedindo para ter fé. Pastor, o que pode fazer na vida de alguém? Apenas olhar para ele. Aí o texto vai narrar e vai dizer para mim e para você: e olhou para eles. Porque nós precisamos ter atitudes que nos mudam as nossas circunstâncias. Às vezes as pessoas que estão deprimidas dentro do quarto, elas não conseguem entender por que você quer tirá-las desse ambiente. Porque exatamente a Bíblia mostra que elas têm sempre a capacidade de tentar nos inserir no universo que elas estão. É como se você do lado de fora estendesse a mão dentro de um buraco, querendo mostrar para estas pessoas como o mundo está aqui fora, que ele existe, que o sol nasceu, mas elas querem que você entre dentro do buraco que elas estão vivendo. E tem hora que a gente precisa entender para o que fomos chamados. Fomos chamados para dissipar as trevas e não para concordar com ela. Fomos chamados para manifestar o extraordinário, o sobrenatural de Deus através da nossa vida e na nossa vida. O que ele fazia já era comum. Como ele se comportava já era sua normalidade. Mas nesse dia, um homem cheio do Espírito Santo, que recebeu lá em Atos 2, vai manifestar porque o Senhor disse que sobre ele edificaria a igreja. E aí ele vai falar para ele: olha para mim. E ele olha. E aí, meu irmão, quando a gente se dá a oportunidade e obedece a ordem que o Senhor nos dá, a nossa vida já começa a mudar.
Ele olha para ele, e a Bíblia diz: mas ainda com a esperança de receber esmola. Por quê? Condicionamento. Ele está condicionado a isso. Às vezes a gente vai conversar com gente pessimista e acha que ele vai te jogar para o alto, irmão. Vai não, só se for brigando contigo. Só se ele te dar uma banda. Porque a tendência dele é trazer tudo para baixo. O dia dele está nublado. O mundo dele é trevas. E aí o que ele faz? Pô, esse cara vai me dar o que eu quero e não o que eu preciso. E aí ele olha pedindo o que ele quer, mas Pedro dá o que ele precisa. Quando ele olha na expectativa, agora Pedro vai ressignificar a vida dele e vai dizer para ele, através de palavras que trariam frustrações para ele. Deixa eu explicar um negócio para você. Nem tudo que é dito para você tem a intenção de te frustrar, mas tem a intenção de te libertar. Prova isso para mim no texto? Prova. Ele começa dando o discurso da frustração, porque ele queria esmola, e Pedro vai dar uma notícia para ele muito triste. Imagina quando você chega em casa. Aqui não acontece isso não. Às vezes eu chego em casa, meu irmão, eu já chego dando giraia no fogão. Eu sou assim, irmão. Eu não consigo deixar de jantar. Eu até fico às vezes bem sem almoçar, mas eu já chego em casa dando jiu-jitsu no fogão. E aí você olha que cena, irmão. Aquela cena é muito triste. Quando você olha o fogão, não tem uma panela em cima. Mas ainda há uma esperança, que a tua esposa está lavando a louça. Esse dia ela só atrasou. Aí ela fala assim para você: toma um lanche. E ainda vem aquela palavra de ânimo para você: precisa parar com esse negócio de jantar. Só lá em casa acontece isso, irmão. O cara está ali naquela condição, Diego, olha para o cara e fala: esse cara vai me dar um merengue, vai me dar uma moeda. Uma palavra: não tem janta hoje. Não tenho prata, nem ouro, mas ainda tem alguma coisa guardada no forno. Porque aquele dia não vai ser de arroz e feijão. Tem uma lasanha te esperando. Tem um escondidinho de carne seca com catupiry. Tem uma pizza de 4 queijos. Abra o forno, filho, e coma. Ele diz para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E anda. Mas eu preciso ressignificar a minha vida. Eu às vezes preciso ser confrontado. Mas o texto vai dizer que não bastava isso ainda. Pedro vai ajudá-lo. A Bíblia diz que e tomando pela mão direita, o levantou. Aí a esposa pegou pela mão direita, abriu o forno. Ai, Jesus, tomara que ela esteja na live, aleluia. A fome, rapaz. E abriu. Foi o que ele fez, pegou pela mão direita. Mudei teu foco, cara.
te frustrei. Você não escutou o que você queria. Mas eu vim te dar porque o meu Deus, e agora o teu Deus, Ele faz infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar. Levanta. Levanta, aleijado. Porque o Senhor está te curando hoje. Eu sou luz do mundo. Eu sou luz do mundo. E o Espírito Santo de Deus habita em mim. Por isso, na autoridade de Jesus o Nazareno, eu te tomo pela mão direita, te coloco de pé. O soldado entrou em prontidão. 01 a teu serviço, Jeová. E a Bíblia vai dizer, oh glória, saltando ele, pôs os pés e andou. Eita, por quê? Porque o texto anterior diz, tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés, os calcanhares se firmaram. E saltando, não é aquela levantadazinha, igual o crente quando a gente fala assim, vou ficar de pé. Não. Porque quando tem algo extraordinário acontecendo, irmão, a gente manifesta o extraordinário através da nossa vida. E ele saltou, se pôs de pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, e tem uma palavra aqui dizendo, louvando a Deus. Eu não sei se ele estava cantando corim de fogo. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, estava marchando no varão, irmão. Porque a Bíblia diz que ele ficou de pé e começou a andar, e a Bíblia diz que ele estava louvando, porque louvor é ato de exaltação a Deus, elogio a Deus, glorificação ao Altíssimo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é o motivo do qual algumas pessoas vão passar a louvar a Deus. Porque ele estava no templo, na porta. Ele via todo mundo passar para orar, mas a vida dele continuava a mesma. Mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Jesus, o Nazareno, a qual ele teve um encontro e mudou a vida dele, que fez ele ficar de pé, é motivo dele ser adorado. Será que você tem motivo para adorar a Deus? Será que você pode ficar sobre os teus pés adorando a Deus? Eu não queria que você fechasse tua boca não, mas eu queria que você rasgasse teu coração. Porque o Senhor está realizando coisas extraordinárias aqui. Ei, eu estou dizendo para você da parte de Deus, olha para mim! Porque cheio do Espírito Santo de Deus, declara em nome de Deus, do Jesus o Nazareno, e coisas extraordinárias acontecem. Talvez você chegou aqui hoje, fazendo parte do ciclo desse homem. Talvez você ache que a história que foi contada até agora, você não faria parte dela. Mas eu vim dizer para você que a partir de hoje, a tua história faz parte. Que a tua vida sendo mudada, o teu testemunho é para Deus ser glorificado. Aí você pensa assim, tudo tem um propósito. Eu estou indo para o terra. O que aconteceu de novo? Reboliço. Por quê? Porque olharam para aquele homem, ué, o aleijado está andando, o aleijado está andando, eita Jesus, a depressiva saiu do quarto, o enfermo saiu do hospital, a carteira do desempregado está assinada, ei galai. O aleijado anônimo virou notícia, Naldinho. Talvez está vivendo um tempo de anonimato, mas você vai virar notícia muito em breve. Eita, glória! E aí o que foi feito? Começou a juntar gente. Se tem uma coisa que fofoqueiro gosta de notícia.